Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A estes se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Meus amigos e prezados ouvintes, nós estamos meditando na Escritura Sagrada, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 5, versículo 34 até o versículo de número 39. Quando Jesus apareceu em cena. É sobre isso que nós estamos pensando. Quando a voz daquele humilde pregador, experimentado nos trabalhos, homem de dores, homem o qual o mundo nenhuma beleza viu nele para que o desejasse, homem que, segundo a Bíblia, as Escrituras sagradas, ele foi desprezado e indigno entre o povo. Isaías 53 nos diz que que nós não fazíamos dele caso algum. E quando Jesus apareceu em cena, pregando o Evangelho que se resume, obviamente, em poder transformador, vida vivida, porque se não tem uma vida vivida com Deus, um poder transformador, embutido ali naquele ensino, naquela pregação, para mudar as vidas, transformá-las, se não tem algo ali para fazer aquela vida ser transformada, como todos quanto ouviram a Jesus foram mudados, transformados de um estado para outro, de pecadores destituídos da glória de Deus, para agora novas criaturas, pessoas que alcançaram o reino de Deus, a vida eterna. Não tendo poder transformador no Evangelho, na pregação, no ensino, para mudar, para conscientizar, para levar o homem ao arrependimento, à santificação, ao enchimento, porque não adianta somente esvaziar o homem, deve enchê-lo. E o Evangelho tem que ter esse poder. Do contrário, pode fazer o que quiser, pode brilhar o quanto quiser brilhar aquela mensagem, aquele ensino. Se não transforma, se não muda, devemos refutar, porque o propósito da mensagem é mudança de vida, é transformação. E quando Jesus apareceu, pregando o Evangelho que tirava o ódio e plantava o amor. O Evangelho que tirava o ódio, o rancor, a amargura e plantava ali o perdão, a capacidade de perdoar, de amar. Quando ele veio anunciando aquela mensagem tão transformadora que tirava a morte e introduzia a vida, tirava das trevas e chamava, fazia andar em grande luz. Quando ele apareceu, quando a mensagem de Jesus começou a ser levada pelos 4 cantos da terra,
impactando o coração dos homens, logo aqueles religiosos de então pensaram que Jesus era apenas mais um. Não é o que muitos pensam hoje ao ouvir talvez uma programação como esta, uma mensagem como a que temos pregado? É apenas mais uma voz. Dentre tantas, é apenas mais uma igreja. É apenas mais um pregador interesseiro. Talvez é o que muitos sejam tentados a pensarem. Pensaram de Jesus. Pensaram que ele era apenas mais um. O que prova que eles pensaram é que Gamaliel mesmo disse no capítulo 5 de Atos. Ele disse que levantou um certo Teudas. Foi o que ele disse. Que veio e dizia ser alguém. Jesus nunca reivindicou ser uma grande pessoa. Pelo contrário, Gamaliel aqui estava comparando Jesus com Teudas. Teudas dizia ser alguém. Atos capítulo 5, versículo de número 36. Dizendo ser alguém, Teudas ajuntou um número de 400 homens, mas que foram todos mortos, se dispersaram e aquilo deu em nada. Compararam o precioso Cristo, o Filho de Deus, o sacrifício salvífico, o único caminho de reconciliação do homem com Deus, compararam-no com mais um Teudas que aventurava-se ali na terra, dizendo ser alguém, pregando as suas heresias, suas doutrinas erradas. Eles compararam a Jesus com Teudas. Dizia que ele era mais um. E eu digo assim, mais um fariseu hipócrita. Muitos pensaram, é mais um fariseu, é mais um Teudas, é mais um fanático. Foi o que eles pensaram, que ele era mais um fanático que viria apenas para atrair alguns atrás de si, que viria apenas para levantar alguns rebeldes contra Roma, contra César Augusto, contra Pilatos, contra Herodes. Apareciam muitos agitadores ali naqueles dias, quando Deus estava para cumprir a profecia da vinda do Messias, para redimir os homens, do Messias, que viria em sua primeira vinda para morrer na cruz do Calvário. Quando Cristo Jesus, a profecia de Isaías 7,14, o filho da Virgem, estava prestes para se cumprir, o diabo começou a agitar a terra e levantou um Teudas dizendo ser o Messias, e logo levantou um tal de Judas, não o Judas Iscariote, mas aqui a Bíblia diz que se levantou Judas o Galileu, que também era um pregador, e ele também dizia ser alguém, também dizia ser o Messias. Logo vieram os falsos para poder comprometer o coração dos homens, deturpar a visão dos homens, para quando viesse o verdadeiro Cristo, o verdadeiro ungido. Não é o que tem acontecido, preciosos ouvintes, nesses dias que nós estamos vivendo? Deus está prestes de cumprir a sua palavra. Ele disse, eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Mas ele disse, eis que cedo venho. Ele disse também na carta única do evangelista São Judas, que viria. Ele disse através dos lábios do apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, que ele desceria do céu e viria, mas antes enviaria o seu alarido, uma mensagem para despertar, para abrir os olhos, para preparar os homens para recebê-lo, como João Batista veio e preparou o caminho para muitos receberem a Cristo na primeira vinda. Está prestes da volta de Cristo, mas percebemos que, como na primeira vinda, pouco antes de Jesus entrar em cena, Teudas entrou, Judas o Galileu entrou. E o Senhor Jesus profetizou em São Mateus, capítulo 24, versículo 24, que nos últimos dias também surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Antes de se concluir a segunda vinda de Cristo, antes dele arrebatar a sua igreja dessa terra,
Muitos falsos cristos, falsos mestres, falsos líderes, falsos ensinadores, falsos cristos são falsos ungidos. Surgiriam nos últimos dias, como surgiu ali um Teudas e um Judas Galileu antes de Jesus, para poder sujar a água, para poder trazer uma total descrença no coração dos homens. Gamaliel estava um tanto descrente, não conseguia tomar sua decisão. Ele estava com Teudas e Judas o Galileu em sua mente, como este mundo, quando ouve uma mensagem chamando-os ao arrependimento, à preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Eles estão nas suas mentes com muitos Judas o Galileu e muitos Teudas novamente. Muitos escândalos e mercenários e charlatãos do Evangelho. E então muitos pensam que todos são Teudas e todos são Judas o Galileu. Muitos pensam que todos são falsos. Eles acharam que Jesus era mais um Teudas, que se dizia um profeta de Deus para socorrer o povo judeu que muito sofria sob domínio de Roma. Teudas veio prometendo socorrê-los. Os falsos sempre vêm também prometendo socorrer o povo. Observe para você ver, os maiores enganos estão recheados de coisas tão belas e bonitas. As maiores mentiras estão misturadas com uma enorme porcentagem de verdade. Como a serpente enganou a Eva. Eva, foi assim que o Senhor teu Deus disse: comereis de todos os frutos que está no jardim, de menos daquele que está lá no meio do jardim, porque o dia que dele comerdes, certamente morrerás? Eva disse: sim, foi exatamente isso que Deus disse. Está vendo? A serpente usando a verdade. A serpente usando a palavra de Deus para enganar a Eva. E ela disse: certamente foi isso mesmo? Ora, como tu sabes que foi isso que ele me disse? Olha, realmente Deus te disse isso? Me disse. Só que tem uma coisinha, você pode comer. Ele disse que não pode, mas você pode. Que ele não quer que você coma para não ser como ele, conhecer o bem e o mal. Realmente a serpente estava certa. Deus não queria que o homem conhecesse o mal, somente o bem de então. Somente a paz que eles tinham ali, somente a pureza que eles tinham ali, a ponto de estarem nus, diz a Bíblia, e aquilo não representava nada, não havia malícia no coração, impureza, estavam velados pelo véu da santidade. A serpente contou uma grande verdade para poder introduzir no meio da humanidade a maior mentira que já foi contada, dita para os seres mortais, que até hoje está resultando em catástrofes, em morte. Teudas veio assim, prometendo socorro para os judeus, e enganou os 400. Ele tomou as passagens bíblicas que dizia que o Mar Vermelho e o Rio Jordão se abriram em duas partes, e era verdade. E ele começou a rebanhar aquele grande número de pessoas consigo, dizendo que se elas o acompanhassem até o Rio Jordão, que ele iria se abrir. O que foi que aconteceu? Desastres, catástrofes. Roma não aceitou a liderança daquele homem, levando um povo rumo ao Rio Jordão. Já tinha 400 rumando ao Rio Jordão e Roma disse: temos que detê-lo. E Roma foi atrás de Teudas, porque Teudas era uma ameaça também para Roma. E logo enviou aquela cavalaria que acabou em guerra, derramamento de sangue. E Teudas foi decapitado por Roma. E ali morreu seus seguidores em torno de fanatismo, porque criam que ele era o Cristo, o Messias, e não era. Todos descobriram posteriormente, como disse Gamaliel, sua obra morreu, tudo aquilo ruiu, desvaneceu. Agora olhe a obra que Cristo edificou, até hoje ela está avançando, até hoje ela segue. A obra de Judas o Galileu terminou em nada, mas olhe para Cristo Jesus. Não importa quantos não creem em seu nome,
mas este nome nunca mais deixará de existir. Seu evangelho nunca mais deixará de ser pregado. Não importa o quanto o mundo tente silenciar, o evangelho, o nome de Jesus Cristo, seguirá sendo a verdade. Seu nascimento, sua vida, sua entrega, sua renúncia, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição seguirá sendo verdadeira. Há provas, e muitas provas infalíveis, de que Cristo tem ressuscitado dentre os mortos. E sua palavra é poderosa e segue transformando vidas, impactando corações, libertando oprimidos, tanto quanto nos dias da sua carne, quando ele mesmo estava aqui, soltando e livrando aqueles que estavam em prisões espirituais. Jesus não é mais um Teudas, Jesus não é mais um Galileu, um Judas o Galileu, que se chamava de profeta, e arrebanhou muitos com ele também, para liderar uma revolta contra Roma, que impunha uma carga tributária para cada cidadão da Judéia. E ele dizia também ser socorro, também ser alento. Ele dizia também ser o Messias, também ser de Deus. Nem tudo e todos que dizem ser de Deus é de Deus. As maiores mentiras estão recheadas de grandes verdades. Ele dizia ser o Messias, porém ele apoiava a violência e o uso de armas. E Jesus não apoiava. Quando Pedro resolveu usar uma arma, Jesus disse: guarda esta espada, mete a tua espada na bainha, porque quem usa arma também vai ser vítima da arma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E daquela seita de Judas, o Galileu, reuniram os zelotes, reuniram um grande grupo de rebelde, mas tudo aquilo terminou em nada. Só mais um que passou como vento, como a chuva. Só mais um que foi preso e depois executado. Aquilo terminou em absolutamente nada. Jesus não pode ser comparado a um nada, a um Judas o Galileu, a um Teudas. Ele não pode ser comparado a essa castas de mercenários, julgado por causa de falsos cristos e falsos profetas, que destroem a crença do povo na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Eu venho aqui para te chamar a olhar somente para Jesus, a esconder na pessoa bendita e sagrada do Senhor Jesus Cristo. Ele não é mais um. Acharam que ele era mais um, mas ele não era mais um. Ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Se ele fosse mais um, logo morreria sua palavra. Mas Jesus disse assim, em Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As de Teudas passou, a de Judas o Galileu passou, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas perdurarão eternamente. Céus passarão, terra passarão, mas ainda que queimem as Bíblias e tirem as biografias cristãs, o mundo saberá, verá o cumprimento das minhas palavras, porque já estão cravadas, porque já estão aí diante dos olhos dos homens. Elas já estão aí bem claras, o cumprimento de cada profecia, de cada escritura. Mas pensaram que Jesus era mais um, que passaria como o vento, como a chuva, como o dia, como a flor que logo murcha no campo. Pensaria que ele era apenas mais um rebelde, mais um que logo conheceria o negrume do esquecimento, das derrotas, da desistência, do fracasso. Porém, ouvintes, Jesus provou com sua vida, com sua doutrina, com a sua mensagem, com seu testemunho, que ele não era mais um derrotado como tantos derrotados havia vindo antes dele. Ainda que foi pregado numa cruz e o mundo pensou: destruímos-o, derrotamos ele, ele fracassou, dizia ter um reino, mas que reino é esse quando ele está morto, pregado, dependurado em uma cruz? O que eles pensavam ser o fracasso de Deus, de Cristo, era a maior vitória. Ali ele estava vencendo o diabo, ali ele estava vencendo as enfermidades.
o que eles pensavam ser a maior derrota de Jesus Cristo era a maior vitória da humanidade, o nosso perdão, a nossa reconciliação, o justo padecendo pelos injustos, o santo padecendo pelos pecadores. Ele não era mais um derrotado, mas um que veio para ser tragado pelo mundo. Pelo contrário, ele venceu o mundo. Ele disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, problemas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Ele venceu o ódio, venceu a morte, venceu o orgulho, venceu a vaidade, venceu o pecado, a ponto de Paulo dizer que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Ele venceu a morte. Sim, ele entregou sua vida, permitiu seu corpo e a sepultura. Seu espírito desceu à região dos perdidos, disse o apóstolo São Pedro. Mas ao terceiro dia, a sepultura foi aberta e Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Nós temos, meus amados ouvintes, esta segurança. Nós temos essa prova infalível, irrefutável, incontestável, de que Cristo venceu todas as coisas. E Paulo escreveu dizendo que aquele que for justificado pela fé, arrepender dos seus pecados, ser batizado em nome de Jesus Cristo, santificado pelo sangue do Calvário e se encher do Espírito Santo, aquele que estiver em Cristo Jesus também será vencedor. Em Cristo, disse Paulo, em Cristo somos mais do que vencedores. Nós também temos de provar dessa experiência que ele provou. Ele viveu, ele sofreu, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós, como seus discípulos, seus seguidores, seus filhos, temos que viver a vida que ele viveu e temos que morrer também. Não digo quanto à carne, muito embora todo homem é mortal, mas morrer para o velho homem, para a velha natureza, morrer para o pecado. Segundo aos Coríntios 5, versículo 17, a Bíblia nos fala da nova criatura. Morremos para o mundo e o pecado, e então somos uma nova criatura quando recebemos seu Espírito, quando recebemos sua vida dentro de nós. Jesus mostrou que ele não era mais um Messias, mas um ungido, um que se dizia ungido, mas terminaria em nada. Não seja mais um que se diz crente, seja um crente. Não seja mais um que diz ser seguidor de Jesus, mas não mostra com a sua vida, com sua obediência à palavra. Seja de fato. Jesus provou que não era um Teudas e nem um Judas o Galileu, mas o Cristo. Prove aceitando o batismo em nome de Jesus Cristo, aceitando a Cristo, vindo receber o Espírito Santo, que você não é mais um, mas que você é um filho de Deus, o qual Deus, o Espírito Santo, veio habitar dentro do teu coração. Ele mostrou, provou que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele dizia: olhe minhas obras, elas testificam. São João 14, versículo 10, Jesus disse: se não podes crer em mim, creia pelo menos por causa das minhas obras. Elas dizem que não sou Teudas, elas dizem que não sou mais um Judas o Galileu. Olhe para as minhas obras. Jesus provou com a sua vida que ele veio para ficar, veio para marcar vidas, mudar vidas, selar vidas para o reino dos céus, para a salvação. Nunca mais este nome foi ou será esquecido. Nunca mais será apagado este nome, Senhor Jesus Cristo, ainda que o inimigo tente tirá-lo da igreja, substituí-lo por credos e dogmas, substituí-lo por cultos a personalidades humanas, mas o nome de Jesus Cristo é a pedra de esquina, é a rocha sólida, a qual o verdadeiro crente tem que ser edificado sobre ela. Nunca mais será apagado este nome, porque não é mais um, mas é o nome de Deus, dado entre os homens para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, para vencermos a nossa natureza, as provas, as duras lutas e tentações desta vida. Muitos nesta era têm abandonado este nome,
Mas todos quanto perseverarem, que não negarem este nome tão poderoso, todos que não perderem o seu foco na palavra, em Cristo, não em denominações, não em religiões. Religião pode ser boa e bem intencionada, mas não pode salvar, mas Cristo pode salvar. Respeite a Cristo, entregue a sua vida a Cristo. Teudas e Judas vieram com uma mensagem sem objetivo, mas a mensagem de Jesus Cristo, ela veio com um objetivo: reconciliar o homem com Deus, colocá-lo no caminho que o levará de volta ao paraíso, o paraíso que Adão e Eva perdeu, mas que será restaurado, estabelecido, inaugurado sobre essa terra num dia destes. A Bíblia já nos disse. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou lhes preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu esteja, estejais vós também, disse o Senhor Jesus em São João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3. No versículo 18 ele disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Cristo, sua mensagem tem um objetivo. Há muitas mensagens que não têm objetivos, propósitos. Há mensagens que são apenas euforias, são apenas questões emocionais. Há mensagens que apenas levam o povo a se preocupar com o reino terreno, as coisas dessa terra. Porém, lembre-se disto: a mensagem de Cristo, ela vem te chamando para um reino que não pode ser visto por visão humana, apalpado pelo nosso tato, pelos nossos sentidos naturais. É por fé. Quando você entra em Cristo, você pode ver, você pode ter uma experiência com aquele lar que está além da cortina do tempo, que está além do que os olhos naturais podem ver. Aceite a Cristo, que nos trouxe uma mensagem que pode sim ser objetiva e simples, mas é uma mensagem de salvação, que não é mais uma igreja. Não pense que isto é mais uma igreja. Igreja temos muito. Não pense que é apenas mais um charlatão querendo enganar a multidão e enriquecer com o dinheiro do povo. Isto temos demais. A mensagem não é mais uma igreja para concorrer com as demais que aí estão, lutando por poder, lutando por um reino materialista. Mas esta mensagem que vos anunciamos, que não é mais uma religião ou mais uma denominação, que não é mais um passatempo para atender instintos humanos religiosos, que não é uma loja para vender o evangelho, para barganhar o reino de Deus. Lembre-se disto: esta mensagem não é mais uma que veio para poder cair no esquecimento, na morte espiritual, para poder cair na frieza denominacional. Ela não veio para se denominacionalizar, mas esta mensagem do reino de Deus, que te chama a arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e vir ter compromisso com Ele, entregar-se, render-se, submeter-se, tomar a tua cruz e segui-lo de corpo, alma e espírito. Esta mensagem não veio para cair no negrume de uma escuridão que vive essa era, como caiu a de Lutero, a de Wesley, a dos pentecostais, como estão em trevas espirituais e se corromperam e ocupam os primeiros lugares em escândalos e em decepções, em representar mal o evangelho. Mas essa mensagem veio para brilhar em seu coração. Ela veio para fazer Cristo ser moldado em você, refletir através da tua vida. É isto, meu amigo ouvinte. Ela veio, sabe para quê? Para te chamar de volta à fé apostólica, à doutrina da Bíblia, ao evangelho original. Ela veio, foi para isso, para poder abrir um caminho no meio dessas trevas, para ecoar, emitindo a voz de Deus, nesse tempo onde muitas vozes estão dizendo:
eu sou o caminho. Muitas vozes estão dizendo: nós somos a verdade. Essa mensagem é enviada de Deus como uma resposta para o seu coração, te chamando a ser um cristão. Não é ser mais uma igreja, mais de 30 mil nomes diferentes de igreja. Não, você não pode ser mais um entre aqueles 70 que abandonaram Jesus naquele dia, expulsavam demônio, curavam os enfermos, usavam o nome de Jesus Cristo, mas não foram até a cruz e não foram até o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Não, nós não podemos te chamar a ser mais um religioso, mas venha ser um cristão. Não podemos ser mais um daqueles que murmuraram no deserto e pereceram. Não podemos ser mais um daqueles que rejeitaram a Cristo e gritaram: crucifica-o, e achando que estavam agradecendo a Deus. Não podemos ser mais um que ficarão com todas essas religiões para o Armagedom e a grande tribulação. Nós não podemos ser mais um. Temos que ser filhos de Deus, eleitos, amados, remanescente do Cordeiro, igreja que subirá no arrebatamento da igreja, povo humilde, zeloso e de boas obras. Abra o teu coração e venha servir a Cristo Jesus na totalidade de sua palavra. Se você ainda não o aceitou verdadeiramente na tua alma, para te transformar, para te mudar, então aceite-o, porque hoje ainda o Cordeiro está a chamar. Deus te abençoou, que Ele te cure agora, enfermo, que Ele te console agora, triste, que Ele te ajude e te fortaleça agora, ó amigo que está fraco, em nome de Jesus Cristo. Seja Ele a tua salvação, seja Ele a tua bênção nesse momento. Amém, Senhor.